Ah, tá gravando. Tá, ok. Então, Deu certo. boa tarde, senhor André Laurentino, Dedé para os íntimos, né? Boa tarde a todos que vieram e entraram aqui nessa sessão da Storytelling Academy. Dedé, posso chamar por Dedé? Claro, Mas claro. é aquela pergunta, alguém não te chama de Dedé? Pois é, exatamente. Todo mundo me chama de Dedé. Começou por uma brincadeira. Quando eu fui para São Paulo, todo mundo me chamava de Laurentino. Laurentino, Laurentino. Quem me chama de Laurentino até hoje é porque era dessa época. E um dia tinha o assistente estava fazendo alguma coisa, eu falei, faz isso para mim. Ele falou, ah, não, estou ocupado. Ah, faz isso para o Dedé. Aí, porque na minha família todo mundo me chama de Dedé. E ele achou que ia me tirar sarro. Ah, então vou te chamar de Dedé agora para você ver. Toda a minha família sempre me chamou de Dedé. Então, daí pegou. Dedé Laurentino ficou. E o Laurentino Voltou vem a de ser. onde? Esse Laurentino é italiano? Não é. Sabe que Laurentino é nome próprio, como José, Pedro, É. Antônio. E na minha família, um cara que chamava José Laurentino, com Maria João, teve um filho e eu esqueço a família. Eu esqueço a família. Eu tenho a árvore genealógica, mas Freud explica porque eu esqueço o nome dessa família original. Digamos que seja Gouveia. Em vez do cara pôr o nome do filho José Gouveia, botou José Laurentino. E a partir daí, Laurentino passou a ser sobrenome. Mas tem o famoso escritor brasileiro Laurentino Gomes, por exemplo. Eu ia perguntar se era parente dele. Não, porque o Laurentino dele é nome próprio. Ele é da família Gomes. Ok. Mas o seu André Laurentino continua depois com o quê? Qual é o final desse nome? Na verdade, esse já é um sanduíche. Esses são os dois pães. O recheio é Guilherme Falcão. E minha mulher tira muito sarro de mim porque ela diz que André Guilherme é um nome que não combina. Então, digamos que é um sanduíche de queijo com... Não, queijo, carne com leite moça. Não combina. Bom, E é André Guilherme Falcão Laurentino. Podia falar André Falcão quando eu entrei na Ítalo Bianchi lá, mas já tinha a Adriana Falcão, tinha o João Falcão, eles eram marido e mulher. A Adriana foi minha primeira diretora de criação e tinha o Paulo Falcão. Aí esse André, parece tudo uma máfia, todo mundo da família. os Os Falcão, únicos que né? tinha a Lívia Falcão, que era atriz também. E aí, mas só quem era parente era a Adriana e João, porque eram casados. O resto era coincidência desse sobrenome. Já que a gente está nesse território ainda de nomes e de origem, né? Então vamos falar um pouquinho da tua origem, né? Uhum. Pernambuco, você nasceu mesmo em Pernambuco, é isso? Nasci no Recife, mas morei a vida inteira em Olinda, que são cidades quase que nem Lisboa e Cascais. Mas Olinda é uma cidade mais pobre que o Recife, é, digamos assim, um subúrbio. E tem uma parte de Olinda, infelizmente não é onde eu morava, que é a Olinda Alta, onde talvez seja a maior concentração de artista por metro quadrado no Brasil. Sem exagero, eu li isso num guia. E Olinda é toda hippie, toda riponga, linda, com as ladeiras, parece o bairro aí da Mouraria. Lembra muito a Mouraria. Inclusive, eu tive o prazer de visitar a Mouraria com o cara que idealizou aquela revitalização do bairro da Mouraria. Ele próprio nos levou. E quando a gente estava no bairro, ele, por acaso, cruzou com a moça da ONG que ainda cuida e mantém a Mouraria. E aí ele perguntou, como começou isso? De onde veio a ideia de ressuscitar? Não é ressuscitar, mas revitalizar a Mouraria. Ela falou, e Olinda? A gente foi ver como é que Olinda é uma cidade que ainda se mantém viva sem ser turística. São as pessoas dali que moram ali e continuam ali apesar do interesse turístico. Eu que era de Olinda fiquei muito envaidecido por isso. Então é como se eu fosse, digamos assim, da Mouraria. E Recife é cheio de prédios, Boa Viagem é o contrário, Boa Viagem é a parte coxinha em linguajar brasileiro do Recife. E eu brincava que eu não tinha passaporte para ir de Olinda para Boa Viagem. Eu nunca tive muita simpatia por Boa Viagem. Não tinha nem roupa para ir lá, né? Não tinha roupa para ir lá. Minha mãe fazia minhas roupas, é verdade. Então minhas roupas em Boa Viagem eram alvos de galhofa. E Boa Viagem seria como a Barra do Rio de Janeiro, entendeu? E é isso. Então eu vivi em Olinda. O André, eu ia te perguntar assim, você preparou alguma coisa, né? Então, se você Foi. quer já que você preparou, continuamos a É, conversar, o que você prefere? então, entrando no assunto aqui que você me sugeriu, uma das coisas que eu tenho feito, eu trabalho 99,9% do meu tempo em publicidade, como nós aqui, a maioria de nós trabalhamos em agência, é muito trabalho. Mas
uma das coisas que eu gosto de fazer coisas sempre que posso fora dela. Antes de eu ter filhos, eu fazia coisas que demandavam mais tempo, que é escrever livros, escrever um romance. Demora, né? Eu levei uns 3, 4 anos. Escrever crônica também demora. Roteiros com a Adriana Falcão é uma coisa que demanda muito tempo. E eu parei, quando eu vim para Londres, principalmente, começar uma outra vida do zero, do ponto de vista de reputação no mercado, zero, ninguém te conhece, vai ter que ler sobre você, mas nunca ouviu falar sobre você. Então, isso demanda, e além de tudo, nossa estrutura familiar e emocional não está aqui, está toda no Brasil. Só veio eu, minha mulher e minhas 2 filhas. Então, é óbvio que todo o tempo a gente está junto para ficar habitando, vivendo e tal. Então, eu parei com tudo. Eu virei publicitário, só fazia publicidade, só lia sobre publicidade, só me interessava por publicidade, digamos, por 8 anos. Dedicação integral e pé no acelerador total, porque eu sou imigrante desde os 20 anos de idade. Eu saí do Recife para ir para São Paulo e de São Paulo para cá. Nunca me senti outra coisa que não um imigrante. Imigrante tem que se provar, sempre. Vindo para cá, só virou isso a enésima potência. Mas uma das coisas que eu fazia era desenhar. E é o que você sugeriu, a fala sobre a história do desenho. Eu desenhava caricatura de pessoas em reunião, essas coisas. Sempre desenhei, mas sem nenhum compromisso mais sério do que isso. Era muito esporádico, inclusive. Aí uma vez, quando eu fiz uma coisa que foi lançar as crônicas do Estadão num livro, em 2018, eu acho, ou 17, acho que foi 18, eu precisei mandar convites para as pessoas no Brasil para irem ao lançamento. E uma das pessoas era a editora da Piauí, a Daniela Pinheiro, a quem eu conhecia, e foi uma das pessoas que eu mandei. Ela falou, você não respondeu, disse que ia, e disse, você não quer escrever aqui para Piauí? Eu sou ótimo, vou, claro, eu adoro a revista Piauí, se vocês não conhecem, é uma revista muito grande, como se fosse o estilo da New Yorker, né? O jornalismo literário, onde os repórteres fazem matérias longas. Explica a ironia do nome, inclusive, da revista para os portugueses entenderem. E brasileiros também, que eles não percebem, né? O Piauí é um estado muito pequeno do Brasil, no norte do Brasil. E eles deram esse nome, é um nome muito improvável, chamar uma revista de Piauí. E até o pessoal do Piauí, eu acho que não se sentiu ofendido, porque tem uma ironia do contraste, da sofisticação da revista com o nome Piauí. Mas pegou, e foi um nome improvável, e pegou. Aí a Daniela me pediu, você quer escrever? Eu disse, claro. Mas ela disse, você já escreveu para o Estadão, já fez crônica, vamos fazer outra coisa. Isso você já fez. E é o tema do negocinho que eu trouxe para vocês, é o que você quer fazer. Pode ser qualquer coisa, porque era para as mídias sociais da Piauí. Instagram, Facebook, o próprio site da revista. Que era até mais interessante que a Piauí é mensal. Então, em vez de eu sair uma vez por mês, eu saía toda semana. Mais interessante. Aí, como eu tinha esses desenhos, eu mandei uns cartoons para ela que eu tinha. Aí ela falou, bacana, eu vou mostrar aqui os cartoons. Dá um share. Vocês estão vendo aqui o que fazer? Sim. Pronto. Ótimo. Então, isso aqui é um cartoon típico da New Yorker. Não é meu esse aqui, é do Ed Steed, da revista New Yorker. Mas é o típico cartoon, que é um desenho. Geralmente são 2 pessoas estranhas e uma frase que dá sentido aqui. Eu adoro esse desenho. Mas é bom ou bom para uma abóbora? Isso eu acho espetacular. Ed Steed é um humor muito nonsense, como vocês podem ver. Mas isso eu não queria fazer, porque isso é o típico cartoon. É um desenho autossuficiente ou o texto está em função de um. Um não vive sem o outro. Se eu ler só essa frase, eu não entendo. Se eu ver só o desenho, também não entendo. E não me interessava isso. Esse é um que eu fiz. Vocês veem um pouco do estilo do Ed Steed nesse meu desenho, que é um cartoon sem palavras, mas é um cartoon autossuficiente. Digamos assim, uma burocracia da criatividade. Talvez o que eu acho que o cartoon revela são os pensamentos que a gente vai sentindo na vida de publicitário. E uma coisa que foi interessante, me conectar com o subconsciente, me conectar com o que viesse. Abre a torneira e não filtra. E ver esse desenho. Agora, falando para vocês, eu acho que isso é um burocrata da criatividade, um homem que tecla piano como se datilografasse
memorandos, né? Ele está entediado, ele detesta isso. E isso foi é o que eu não queria fazer. Esse é outro desenho dessa senhora velhinha, já tem mais influência do Saul Steinberg. Eu falo sobre isso, eu ia falar exatamente isso. Tem um toque muito grande de Steinberg. Todo No mundo bom é filho sentido, do Steinberg. no bom sentido. Né? Muito obrigado. Mas todo mundo é filho do Steinberg, porque ele é uma influência muito dominante, como todo escritor depois de Borges, coitado. Borges é uma influência assombrosa, agora que estão se livrando, eu acho. Mas você vê que onde o bichinho está é onde é a sede da Unilever. Essa coisinha aí, Blackfriars Bridge, é onde é a sede da Unilever. Eu estava lá, eu vi isso, que eu ia pegar onde estava o táxi, e eu disse, olha que engraçado, parece que eu estou usando um sombreiro. Então eu peguei isso, fazia esse desenho, sem compromisso, mandei para a Daniela. Aí eu só posso fazer desenho. Ela nunca tinha visto desenho meu, achou, legal, vamos fazer. Mas eu pensei, e eu disse, Daniela, eu não quero fazer cartoon típico, como esses dois que eu mostrei. Eu quero fazer uma coisa onde os meus dois interesses, que é escrever e desenhar, estejam em simbiose. Um complemente o outro. Não sei como, talvez frases, talvez vaticínios e tal. E aí criamos esse nome para a coluna, porque lá na Piauí é tudo assim, né? Questões de literatura, questões políticas. Eles sempre dão questões e o que a coluna vai tratar. Então eu inventei questões de traço e letra, porque explica um pouquinho para o leitor o que esperar dessa coluna. Frases e desenho, traço e letra. Então, esse é um desenho que eu fiz, por exemplo, isso eu já fiz para Piauí, digamos assim, um cara que no esplendor do pôr do sol não olha para o pôr do sol, olha para si. É o cúmulo do narcisismo. E combinei com essa frase aqui. E essa vaidade que não tem freio. Notei que Deus tem eu no meio. Então eu mandei isso para eles. Esse foi um dos que saiu. A Daniela começou a gostar e eu ia fazendo. Aí vem uma questão que eu não tinha pensado ainda, que é que estilo ter? Qual é o meu estilo? E eu quero falar sobre o quê? Essa que é a grande pergunta, porque a gente que trabalha em publicidade tem sempre um briefing. O que dizer nunca é o problema. O problema é estar dizendo da maneira correta, estar dizendo claro o suficiente, estar dizendo de um modo que o cliente gosta. Mas o que dizer, o planejamento ajuda, o cliente ajuda, você é digamos, ghostwriter. Mas quando você vai falar, você tem que descobrir o que é que eu vou falar. E o Milor Fernandes disse uma coisa, que é uma outra grande influência, não é a influência, é uma grande paixão. O Milor Fernandes é um gênio. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci, eu procurei ter ela como meu norte, nunca eu faça piada pela piada. Aquilo é o que de fato eu acho. Tudo que está ali é o que de fato eu acho. Então, no meu caso, Dedé, minha vaidade está aí, minhas ambições, minhas frustrações apareciam nesses desenhos. Essa foi uma outra frase que eu fiz. E fiz esse desenho para ilustrar a frase, que é um menininho jogando num parque, uma cena qualquer num parque, que automaticamente já entrou para a história ao ser uma estátua. Aconteceu e um segundo depois, ou no mesmo segundo, já é a própria estátua que está imortalizada ali no parque. Eu fiz isso. O que eu comecei a perceber é que esses temas me surgiam por um método que eu vou parar de share aqui para mostrar para vocês isso. Foi um método que eu descobri para isso, porque eu não, o que é que eu vou dizer? Então, no metrô indo para a agência, que horas eu vou pensar nessas coisas? Então, no metrô indo para a agência, eu começava a anotar toda a ideia que me ocorre nesse caderninho. Tudo que ocorre sem nenhum filtro nesse caderno. Tem que ser um caderno barato para você não ter piedade de estar gastando página para nada. Se for um caderno caro, inibe. Você vai, não, essa ideia não merece sujar uma página. Então, eu comprei uns cadernos vagabundos e danei a desenhar e escrever. O método, eu fui descobrindo depois, isso tudo intuitivamente, é que eu tenho que estar num estado de vigília. Aquele estado, aquele poema lindo do Fernando Pessoa de Mensagem, né? São ilhas afortunadas que você tem que estar no sono, mas que voz é essa? Que se você acorda, ela some. Tem que ir para aquele estado, para aquela ilha,
que o Fernando Pessoa fala em mensagem, para começar a vir coisa. E eu escrevo qualquer coisa, escrevo a primeira palavra que ocorre, a primeira palavra que seja casa. Casa, residência, casar, morar, endereço, mudança, tudo que for. E vai deixando, tirando o pé do chão. Muitas vezes eu dormia e perdia até a estação do metrô já umas 3 ou 4 vezes, porque eu caía no sono. É difícil controlar. Mas quando dava certo, nos melhores exemplos, era quando eu saía daquele transe e não sabia de onde tinha vindo. Era quase uma surpresa. Caceta, de onde saiu isso aqui? Às vezes, com muito trabalho, eu vinha a ideia, eu trabalhava, mexia na frase. Esses não são os que eu mais gostava. Então, esse foi o método que eu desenvolvi e eu anotava. Eu anotava e botava essas setas assim para eu saber, dentre as baboseiras, quais as que valem alguma coisa, que eu achei alguma coisa. Então, eu sempre risco e boto um monte de seta para não ter risco de perder. Então, vamos voltar lá para o negócio. E depois Aí, esse critério funciona? Depois o é, critério funciona? aí é que está o negócio. Às vezes, não. Chega ali, isso não. Tem que ter, das 7 que eu marcava, digamos assim, num dia bom, 7. Uma sobrevivia a um dia de sono, uma noite de sono. Mas aí a Daniela começou a me pedir uma coisa que eu não gostei muito quando ela me pediu. Ela falou, Dedé, faz agora desenhos relacionados com o que está acontecendo. Ou seja, briefing. Eu falei, eu já tenho briefing, eu já tenho que dizer o que outra pessoa quer que eu diga, ou comentar sobre algum assunto que me foi mandado, não por ela, mas pelo que acontecia no Brasil. E a gente, pela social media, está sempre em dia com o que acontece. Aí esse foi um desses episódios, por exemplo, quando uns tanques de guerra entraram na favela. E a polícia entrou na favela para pegar os traficantes, havia um problema com a favela e os traficantes, e as escolas ficaram vazias, as crianças tinham medo de ir para a escola, fecharam todas as escolas, porque o exército tomou conta do morro para disputar o morro com os bandidos. E as crianças inocentes não puderam ir para a escola. Então, um desenho que eu fiz foi que eu notei que a cor do tanque de guerra é a mesma cor do quadro negro, que tem esse nome, mas não é negro. A lousa já foi aquela pedra escura, né? Em inglês também, blackboard. Mas hoje em dia essa é a cor, é um verde oliva, a cor do quadro. Então eu pensei num desenho assim e fiz uma coisa mais tipo um poeminha, né? Verde oliva, verde ironia, verde no tanque e na sala vazia. Então fiz esse desenho, a Daniela gostou, mandamos, mas ficou um pouquinho fora porque eu não estava ditando o que me vinha na cabeça nesses devaneios do metrô, mas o que o negócio. Isso é o que eu gostava de fazer. Por exemplo, esse aqui é um outro que eu notei na letra H. Tem um horizonte na letra H. Já reparaste no horizonte que há entre as hastes do H? Eu também gosto que nessa própria frase tem muitas palavras com o H, por isso que eu pus ele maiúsculo, para repetir o horizonte. E aí eu testei uma coisa que foi fazer animação. Então essa foi uma das que vieram animadas com vários tipos de horizonte. E eu fiquei... É uma campanha, né? Exato. Virou uma campanha, uma série. Vamos chegar na série, porque isso não deixa de ser. Mas o que eu gosto é que, e a Piauí tem espaço para isso, falar de um assunto como esse, que não é assunto. É uma observação aleatória, que talvez não interesse a todo mundo. E a Piauí tem esse espaço para isso. Às vezes eu gostava do desenho, como esse, eu estava buscando o meu estilo. Eu gostei quando eu cheguei nesse cara. Eu gostei desse desenho, eu achei bonito. Eu não gosto muito da frase, a frase é essa aqui. Estava tudo indo bem, até aparecer essa modinha de ser bípede. Isso é porque já começava o Brasil com certo radicalismo, como hoje a gente está vendo. Isso até funciona mais hoje do que naquela época, porque hoje a gente está, sem Muito, né? dúvida nenhuma, O mundo tá assim, né? quadrúpede. O Brasil está caprichando, o Brasil tá caprichando. Então, eu gosto mais desse desenho do que da frase. Essa eu gosto dos dois, mas o estilo, eu estava me esforçando nesse estilo, não é natural para mim desenhar assim. Mas eu gostei desse porque vamos indo com V de vindo, é o Brasil que está indo, mas volta, né? O avanço do Brasil é sempre para trás.
E o cara que põe o V de Vitória, mas é o V de vindo também. Então eu gostei que tem 3 Vs. Aí, e um deles é o de Vitória, o cara tá feliz, mas todo surrado aí. Então, esses foram o que eu ia buscando. Até que apareceu esse aí, que foi um dos originais que eu mandei lá para a Daniela por e-mail. E esse foi o primeiro, digamos assim, viral que apareceu. Esse bombou. Esse foram milhões de visualizações que a Piauí ganhou. Esse desenho trouxe 6 mil novos seguidores para a página da Piauí no Facebook, porque ele viralizou. E o que é curioso desse desenho, esse é um poema famoso do Carlos Drummond, do Brasil todo mundo conhece, imagino que em Portugal também, porque eu acho que ele cruzou o oceano, mas o poema diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, eu primeiro tinha pensado isso não como Lego, mas como gráfico de PowerPoint, sabe? Esses gráficos de PowerPoint. Eu só vou fazer isso aí, a ideia original é fazer isso aí numa tela e um cara na reunião apontando para o gráfico do PowerPoint. Num banho, não sei porquê, peça de Lego. Fiz, e o título do desenho é outro poema famoso do Carlos Drummond, que é o primeiro poema do primeiro livro dele, chamado Poema de Sete Faces, e esse é o primeiro verso que diz, quando eu nasci, até o segundo verso, quando eu nasci veio um anjo torto e disse, vai Carlos, ser goste na vida. A frase é, vai Carlos, ser goste na vida. Goste é a palavra esquerda, né? Vai ser torto, vai ser estranho na vida. E aí foi, vai Carlos, ser lego na vida. Esse bomba, rapaz, é impressionante que um poema tenha essa força no Brasil de hoje, o Brasil é um país de mais de 80% da população ser analfabeta, e um poema escrito na década de 60, ou publicado na final da década de 50, ser tão famoso até hoje. Então isso aí deu novo fôlego assim para eu ficar gostando. E esse é um outro que fala de arte, que cita uma outra obra de arte. Eu não gostei desses dois, não é o que eu queria, porque não são questões de letra e traço, não tem frase. Mas é uma brincadeira de esperar Godot, né? Isso não vai terminar nunca. Então eu fiz isso aí, também foi um dos que fez sucesso. E aí vem a série. A Daniela saiu da Piauí e me encomendou uma série, foi para a revista Época, e me encomendou uma série para a revista Época. E eu fiz essa série, que eu inventei isso num avião. Outra coisa que eu usava muito, voo longo. A gente voava naquela época, né? Então tinha voo longo daqui para o Brasil, daqui para Singapura. Então eu tirava o caderninho e ficava viajando. E o avião é bom que você não perde o ponto. A pessoa acorda, quando chega a pessoa acorda. Aí eu inventei esses cromossomos porque é sobre a fluidez de gênero, né? Então são vários tipos de cromossomo onde um domina o outro. O X tem uma relação com o Y e o X tem uma relação com o próprio X. Então eu fiz vários jeitos de transmitir visualmente a fluidez de gênero. Esses são meio grosseiros, meio nazistas, né? Esse é neurótico. Uma coisa riscada, agressiva. Esse é o Y seduzindo o X. Digamos que seja um X bem macho, bem duro, e o Y todo sedutor, querendo convencer o X ou até ter uma relação amorosa com o X. Essa é outra pessoa, talvez aquelas mulheres do Almodóvar, à beira de um ataque de nervos, com esses olhos esbugalhados. Esse é o Y impaciente com a femininidade do X. Então esse é um X bailarino, um X dançarino, um X feminino, um X cheio de curvas e o Y cheio de retas. Dois talvez transgêneros, não sei. Esse também é um outro tipo de feminilidade, um outro tipo de relação com o feminino, onde há também agora as questões por que se depilar, por que a mulher precisa se depilar, quem disse?
Quem disse que é feminino se depilar ou não é? Isso é uma coisa cultural. Então era isso que eu estava abordando com esses desenhos. Ou esse um X é violentíssimo e agressivo e o outro assustado. Então eu fiz essa série Assim Cromossomos, que é assim que nós somos. Nós somos essa confusão dentro da gente. Não é uma coisa só. Tem conflito. Mesmo que sejam 2x, há um conflito entre os 2x. Então daí essa série Assim Cromossomos que eu fiz para a época. E apareceu outra série que é sobre poesia. Também outra coisa que eu percebi que dava certo, coisa de arte. Aí isso apareceu no avião, que é, se uma pessoa tivesse a sensibilidade dos grandes poetas, mas não tivesse o talento dos poetas e fosse da contabilidade, do almoxarifado, da parte mais burocrática e administrativa da vida, sem ser a parte criativa, como eles iam expressar aquele sentimento? Porque as pessoas que não têm habilidade criativa, óbvio que sentem as coisas, óbvio que lhes toca, mas como exprimir? Então eu fiz esses poemas. Esse é poesia contábil, é o Caetano do administrativo. E ele fez esse gráfico onde a Ipiranga cruza com a São João e alguma coisa marca-se ali. É óbvio que eu citei versos famosíssimos do Caetano Veloso, Manuel Bandeira e coisas assim para... Esse é um poema do Gonçalves Dias, muito famoso no Brasil, que é A Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele estava em Portugal com muita saudade do Brasil e detonava tudo que tinha em Portugal, porque no Brasil era sempre melhor. Então, as palmeiras de lá do Brasil são muito melhores do que as de cá. O sabiá de lá também, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, tudo em Portugal era pior, menorzinho do que o que é no Brasil, que é espetacular. Esse seria Gonçalves da Tesouraria. Esse aqui é o Augusto do RH. É um verso famoso de um poema de Augusto dos Anjos que diz: a mão que afaga é a mesma que apedreja. E ele diz que a boca que te cospe é a mesma que te beija, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então ele fez esse poema. E o do Manuel Bandeira, que não é um verso, mas é uma série de coisas. O Manuel Bandeira tem, de um lado, Pasárgada, que é o lugar idílico que ele inventou, né? Vou embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei. É o lugar onde ele lá pode andar de bicicleta, tenho a mulher que quero na cama que escolherei, vou andar de bicicleta, tomar banho de mar, fazer tudo que ele não podia porque ele era tísico, ele tinha tuberculose quando criança e achava que ia morrer. E passou a vida sem fazer nada disso. E Tango Argentino é um pedacinho de um outro poema dele famoso, que não há nada a fazer, a única coisa a fazer é dançar um tango argentino, quando ele descobre que tem uma doença mortal. Então a vida dele é o que poderia ter sido, não foi, é toda no negativo. Enfim, e esse, só para terminar, a terrinha, né? Só para terminar, é um outro desenho que eu fiz sobre um poema famoso, mas são os posts em linha reta. Se Fernando Pessoa estivesse vendo o Instagram, o Facebook, onde todo mundo só está de férias, antigamente, né? Estava de férias, comia, tomava café muito bem feito, só tirava foto em dias de pôr do sol, tirava foto de asa de avião. O que pensaria o Pessoa de tanta vitória? Então, eu fiz esses posts em linha reta e esses, curiosamente, esses poemas que são, esses desenhos que falam de poemas, vão bem. As pessoas gostam e conhecem o poema. Então, esse é o caminho que eu fui descobrindo. Estás ouvindo? Ah. Desculpa, quando mudamos aqui, passou uma criança louca ali na rua, eu tirei o som, aí eu descobri que eu não posso mais falar depois que eu tiro o Não, som. agora você é o host. É? Tá bom, Depois você de host outra vez, porque eu já terminei aqui o que eu tinha para mostrar para vocês, só para a gente, digamos assim, ser esse caminho dessa coisa de desenho, de onde veio. Peço a vocês, por favor, que me sigam no Instagram, afinal de contas a gente é publicitário. Depois, se não gostar, me diz siga. É o mesmo preço. O meu arroba lá é @Dedé Laurentino, tudo junto. Dedé Laurentino, eu vou pôr aqui no chat, porque vocês todos... Mas não tem coisa mais complicada do que isso. Dedé Laurentino, tudo junto. Eu queria falar dos desenhos ainda,
e ao mesmo tempo não mudando de assunto, mas é o mesmo Pois tema. não? Porque, veja bem, né? Para construir essas ideias, esses desenhos, esses poemas, esses insights, né? Esses aforismos, é óbvio que você tem cultura. Ou seja, você, para fazer o que tem, né, o que fez, você teve que interagir, inclusive, com a sua cultura geral, sua cultura Uhum, uhum, mais de alta cultura mesmo, né? Você sabe quem é Manuel Bandeira, sabe declamar Manuel Bandeira, né? Você sabe quem uhum, foi Gonçalves Dias e sabe o contexto que ele escreveu aquele uhum, determinado texto, né? Você conhece uhum. Caetano, enfim, é uma interação. Logo, talvez, aí é a minha pergunta, mas eu queria que você aproveitasse, deve ter muitos jovens aqui, publicitários, outros jovens que queiram ser publicitários, que pensam que podem se tornar inteligentes só vendo publicidade. E que me parece que é um mau caminho. Exatamente. O que é curioso é o seguinte: a gente, em publicidade, a gente tem uma. O nosso cargo é ser criativo. Então, a gente lida com criatividade, é a própria função. A nossa criatividade, ela é, é uma criatividade aplicada, né? Arte aplicada. A gente faz para uma finalidade muito específica. O que em si já afunila o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que ser entendido do outro lado. O artista pode não ser entendido. O artista, às vezes, precisa não ser entendido ou quer provocar e empurra a nossa aceitação. Picasso, ao desenhar daquele jeito, ele não foi aceito de começo, né? Houve muita resistência àquele estilo, não só Picasso, os impressionistas também. Teve gente que deixou, o Manet deixou Paris e foi morar no sul da França, porque ele perdeu a paciência com tanta recusa àquela proposta impressionista. Mas, como sabemos, foi aceito finalmente aquele modo de pintar, onde você via as pinceladas, onde era uma coisa mal acabada para os padrões da época. E aquilo se impôs. E depois daquilo, viabilizou Picasso, que levou aquilo mais adiante ainda. Mas Picasso também foi rejeitado no começo, e isso significa que o artista pode ser rejeitado. O artista pode fazer algo que as pessoas achem repudiem. Publicitário não pode, porque nossa obrigação é ser compreendido e ser aceito, fazer alguma coisa assim. Tudo bem. Só que o que eu acho que do comportamento do criativo de publicidade é quase como se esse ambiente de criação publicitária, na minha opinião, fosse isolado das demais atividades criativas do homem. Eu digo do homem, da raça humana. A gente criou regras tão fixas ali dentro que é quase como se houvesse soneto e o restante da poesia. Não, eu só faço soneto. Eu estou aqui, não me interessa o resto. Eu só leio soneto, só me inspiro sobre soneto. Tudo que eu falo tem que ter 14 sílabas, ou 14 versos e 10 sílabas, rimas A, B, BA, esse tipo de coisa. E é isso aqui. Qual é o problema que a gente está enfrentando hoje, na minha opinião? O mundo implodiu essas regras ao criar as mídias que tiraram as grandes mídias de massa. Não tem mais 30 segundos. 30 segundos era o soneto, digamos, do criativo. Eu tenho 30 segundos e eu só falo em 30 segundos e só faço 42 por 28, que é a medida de uma página dupla. Então, eu só faço 42 por 28, só faço 30 segundos, seja de rádio ou filme, e outdoor é aquele 3 quadrados, proporção de 3 quadrados. Acabou. Meu soneto, vamos embora. A mídia disse, não, pode ser 4 horas, pode ser. As pessoas começaram a rejeitar, né? Como a gente sabe, Netflix, não tem nem propaganda. O publicitário, a gente sabe que a indústria publicitária do mundo está tendo dificuldade de se reinventar. Todo mundo sabe, do ponto de vista de modelo de negócio, as margens das agências estão finíssimas. Do ponto de vista do digital e essa coisa do criativo que sabe pensar de outra maneira. Aí quem entende do digital às vezes esquece de ter as grandes ideias, porque ele entende tanto da gramática do digital que ele acha que ser gramático é ser poeta. Não, 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 não. Eu entendo que você sabe revisar o livro, você sabe todas as regras do Facebook, do Instagram, você sabe tudo que dá 5% a mais de retorno, 3% a mais de retorno. Mas isso tudo é conhecimento de um gramático.
O poeta tem que chegar com um cara que tinha uma pedra no meio do caminho. Foi ridicularizado esse poema. Ora, se pedra é assunto de poesia, nem rima. A palavra tinha, em vez do mais nobre e poético, havia uma pedra no meio do caminho. Havia é o vocabulário que eu espero do poema. Tinha é chulo. Tudo foi ridicularizado ali. Mas é o poeta que trouxe a pedra como um verso. Então, quem tem que mexer em social media tem que estar aberto para essa outra parte. E o criativo publicitário que fica se alimentando só de publicidade, ou que faz eu falo para os caras da agência, eu digo, turma, Pablo Picasso era melhor do que nós todos aqui, tá certo? Se juntar todo mundo aqui, não dá meio Pablo Picasso, um dos artistas mais Olha que tem criativos. muito publicitário aqui, hein? Basta 2 publicitários para ter um ego maior que o do Picasso. E o Picasso até nisso também era pau. O ego do Picasso era também gigantesco, famoso por ser um cara sempre sendo Pablo Picasso. Ele dormia com o Pablo Picasso. Picasso, que era Picasso, quantas cabeças de cabra o Picasso desenhou? Quantos retratos da mesma mulher ele desenhava? Insistentemente, pega os livros de caderno de Picasso. Ele não parava, parece que esse cara não comia. Era o tempo inteiro desenhando. Pá, 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 pá. E vocês acharam uma ideia, no terceiro exemplo de comercial, parou. Cheguei. Pô, Picasso tinha um pouco mais de humildade que você. Ele fazia 20 cabeças, ele fazia vários esboços. Aqui em Londres teve uma exposição linda, Picasso e Papel, onde mostrou o caminho criativo para chegar em Mademoiselle d'Avignon. Quantos estudos daquelas mulheres para chegar no quadro final dele, que também houve várias versões daquele quadro, até chegar naquele que é o famoso que a gente conhece. Então, eu acho que a gente tinha que, como publicitário, respondendo a sua pergunta, ver que outros jeitos a criatividade se dá. Uma outra área que eu olho muito para exemplo para nós é a arquitetura. Porque a arquitetura também é a criatividade aplicada. Você vai fazer o prédio para alguém, não é para você, então tem um briefing. Você também vai depender do gosto daquela pessoa que está aprovando. A gente tem um limitador, né? O cliente tem que gostar do que a gente fez, tem que aprovar, e a gente sabe, não é nenhum segredo, que às vezes os comentários dos clientes não melhoram a ideia. Eles não entendem, eles diluem não, meu Deus do céu, não, subestimam o entendimento do público. Não, o público não vai entender. É o mesmo público que entende Netflix, é o mesmo público que entende os filmes de Hollywood. Não tem um corte. Eu falava isso lá no Brasil. Escuta, quando Spielberg fez o ET, ele não fez o corte para o Brasil. Eu disse, não, os Estados Unidos é mais sofisticado, o brasileiro não é tão sofisticado. Eu disse, qual é o corte que Spielberg fez para ET no Brasil para as pessoas entenderem? Porque nos Estados Unidos é tão mais sofisticado que ele deve ser outro filme. E como é que entendem aqueles filmes complicados do Missão Impossível? Esse cara é vilão? Não, ele não era vilão, ele é um amigo, cara. Não, ele tirou a cabeça. Não, aquele não era ele com a cabeça, aquele era o Tom Cruise mesmo. Esse é que era o dinheiro que ele queria lá daquele, veio daquele cara ali, que era o cara do diamante. Como que essas pessoas no Brasil entendem e a publicidade não vão entender? Saga Marvel, né? Saga Marvel, né? São 26 filmes, né? Tudo ligado. Exato. Então, o arquiteto também depende do gosto do cliente para fazer as coisas. E pior, no caso do arquiteto, qualquer prédio, esses grandes que eu estou falando aqui, o Shard aqui em Londres, ou o Guggenheim, Museu Guggenheim de Bilbao, ou qualquer obra do Frank Gehry, que é muito ousado, custa mais do que todas as verbas de campanha que a gente vai fazer na vida. 100 milhões de dólares é a construção do Bilbao, de Guggenheim, e ele estourou a verba. Então, 100 milhões de dólares não é verba de nenhum comercial. E outra, se ficar feio, o Guggenheim ou qualquer outro prédio, vai ficar para sempre lá. Para sempre. Nossas campanhas, se ficar errado... Deixa eu interromper, só te contar essa história. Entendemos isso, né? O Frank Gehry foi contratado para fazer um museu aqui em Portugal, em Lisboa, né? Há uns anos atrás. E cobrou tão caro pelo projeto, né? Para pensar o projeto, que depois acabou não acontecendo nada. Mas ele estava aqui, foi numa entrevista de televisão, né? E no talk show, né? E aí o entrevistador perguntou para ele: mas como é que vai ser o museu, mais ou menos, né? Do meu estilo, né? Mas que estilo?
Ele pegou um pedaço de papel que estava na mesa amassou e colocou em cima da mesa do anfitrião, né? Ele assim, vai ser mais ou menos isso. Você está cobrando 10 milhões de euros para um papel amassado, né? Ele respondeu, mas eu sei como amassar. Mas o Frank é louco. Como é que eles conseguem? Porque o Frank Gehry tem uma... Eu vi uma entrevista dele onde ele explica de onde veio aquilo. Veio de um peixe. Olha a loucura. Ele desenhava nos caderninhos, que nem esse, e as semelhanças acabam aqui. Ele desenhava uns peixes. E um dia pediram para uma coisa de moda em Veneza, pediu para ele fazer para o salão de moda de Veneza, semana de moda, uma instalação. E ele fez um peixe. Aí gostaram do peixe. Aí quando ele foi fazer o Bilbao, ele lembrou das escamas do peixe. E ele queria fazer uma coisa que parecia estar flutuando ao vento, que o vento que é vivo, que tem movimento. Essa é a ideia dele. Eu queria que os meus prédios tivessem movimento. E aquelas coisas dobradas é a ideia do movimento. Como que alguém acredita numa loucura dessa e paga 100 milhões de dólares? A gente tem dificuldade para vender um anúncio de quarta página do jornal com uma chamada um pouquinho mais interessante. Ah, não. Isso é para um segundo momento. Então, a gente tem que entender como os arquitetos fazem, como eles têm condição de criar. Então, eu acho que, como para responder a sua pergunta da maneira mais longa possível, que é essa, a gente tem que olhar como os outros estão fazendo, porque o nosso mundo não é isolado. A gente não é uma atividade à parte, a gente é tão criativo, usa as mesmas ideias, tem os mesmos problemas que várias outras pessoas. E alguém está solucionando melhor que a gente. É do criativo ser curioso. Vamos ser curioso. A gente está sendo muito protegendo demais o nosso cercadinho. Isso é o contrário da curiosidade. É a certeza. Quem é criativo não gosta de certeza. Caetano Veloso não tem tanta certeza. Ele inventa, ele chama gente jovem para trabalhar com ele. Outro dia eu soube de um negócio, Gilberto Gil disse para um amigo que é um amigo em comum. Ele disse, eu quero trabalhar com um menino de 15 anos, porque eu quero coisa que eu não sei, que eu não tenho. Olha que loucura. Isso é curiosidade. O Gilberto Gil, hein? Já fez a obra dele, não, agora eu vou só repetir. Nada disso. Então a gente tinha que se espelhar nessas outras pessoas para servir de exemplo, porque não falta é exemplo. Eu vou insistir no tema, mudando a questão, mas insistir no tema, que eu acho que é óbvio que você é um ponto um pouco fora da curva, ou seja, no sentido de que pode ser preconceito meu, mas eu acho que, via de regra, o criativo publicitário ele é pouco curioso e tem pouca base cultural. E isso reflete-se no trabalho da publicidade nos últimos anos, né? Então, eu quero voltar um pouquinho mais atrás no seu percurso de vida, né? E perguntar por que você foi parar ali na publicidade? Você poderia ter parado em outra modalidade, né? Em outra expressão artística ou cultural, que seja. Então, como é que você chegou na publicidade? Eu faço a mesma pergunta, não como eu cheguei na publicidade, eu podia ter feito isso. Tem ali um livro espetacular, chamado, eu não sei qual é o título em português, que eu comprei ele em inglês, mas é um livro que vende bem, deve existir em português, sem dúvida, chama-se Missing Out. Missing Out. Philip Adams, e ele é um psicólogo, ele fala assim, a gente faz muita análise e terapia da nossa vida, a vida vivida, mas todo mundo tem uma vida não vivida. É a vida sonhada. Ah, se eu tivesse feito aquilo, ah, se eu não tivesse vindo para Londres, ah, se eu tivesse feito aquilo outro, o que teria sido? E ele disse, essa vida não vivida é digna de análise também. Então, o livro fala da análise dessa vida não vivida. É um tema muito interessante. Eu também não sei. Eu acho que, talvez por uma questão prática, de no Brasil ser um país de terceiro mundo, eu ia falar um país miserável. É um país muito pobre, muito pobre. É que quando eu fui à Índia, eu vi que a Índia é ainda mais pobre que o Brasil. Mas o Brasil é sim um país miserável. E é muito difícil ter sustento, dinheiro financeiro. Publicidade paga bem, todo mundo sabe. Agora está voltando ao normal. Mas para o que eu sabia fazer, era o jeito que eu poderia ser mais bem pago. E eu achava... Eu comecei a desenhar, mas não era difícil para mim desenhar, e ainda é.
Ainda é, não é como o Ziraldo. Tem um livro do Ziraldo. Ele tem um talento nato. E esse livro são só os desenhos que ele fazia em reunião, quando estava falando no telefone. Ele fez um livro. Esse nem é filhote do Steinbeck, esse é irmão, não? O Ziraldo é genial. E para mim eu não tinha essa facilidade. Então eu seria muito louco se eu quisesse viver de desenhar ou talvez só de escrever. Eu não ia ter tido o que eu tive, eu acho, de questões materiais. De viver de ser escritor no Brasil, ninguém vive de ser escritor. Eu acho que o Brasil teve ou tem 3 pessoas que viviam do que escreviam: Milor Fernandes, Luiz Fernando Veríssimo, Jorge Amado. Paulo Fim Coelho. da lista. E Paulo Coelho. Paulo Coelho, tem razão. Tem razão. Então vamos falar 4 e nas dúvidas que eu estou escrevendo aqui, 5 ou 6. O país tem 190 milhões de habitantes. Então é muito difícil, muito difícil. Então eu acho que eu fui para a publicidade por uma questão prática. É curioso que o Fernando Meirelles, quando eu escrevi o primeiro livro, uma das surpresas que eu tive foi que eu recebi um e-mail do Fernando Meirelles, que é um diretor de cinema brasileiro, fez A Cidade de Deus, e agora fez Os Dois Papas, é um cara muito, muito bacana. E um dia ele me mandou um e-mail: Dedé, estava um sábado chuvoso aqui em casa, peguei teu livro, li, foi o primeiro livro que eu fiz, um romance. E achei tão diferente. Cara, como é que um cara com a cabeça que você tem está em publicidade? E no parágrafo seguinte, já sei, pagar as contas. A publicidade é que nem arquiteto. Sem dúvida, os arquitetos que têm a cabeça para imaginar aquele prédio, imaginam 500 outras coisas, mas eles também derivam prazer dali. Eu também tenho prazer. Eu acho que o que eu tenho mais prazer em publicidade, mais prazer, é em conviver com gente tão diferente, tão interessante e com tanto talento. Na área de produção, que a gente sempre está em contato com pessoas de produção, né? Porque a gente realiza as coisas, cria e realiza. Você fala com fotógrafos, você fala com músicos, compositores, diretores de cena, atores. São pessoas criativas também de várias outras áreas, ilustradores, desenhistas, fotógrafos. É ótimo conversar com esses caras. Então isso me dá muito prazer na profissão, ter contato com gente de outras áreas, né, e ficar amigo de algumas dessas pessoas que trazem tanta coisa doida. Então eu acho isso muito legal. Não me arrependo nesse aspecto, eu não me arrependo das escolhas. Daqui a pouquinho eu vou abrir para as pessoas que quiserem fazer perguntas, poderem fazer perguntas. Só lembrar as 2 regras básicas: quem quer fazer pergunta, que a pergunta seja breve e que tenha, de preferência, uma interrogação no final, né, para ser uma pergunta mesmo. Né? Tá bom. Bom, então, quem quiser perguntar, já vai pensando. Eu vou falar mais um bocadinho, depois eu abro aqui o microfone, tá bom? Ainda do seu percurso, isso é uma pergunta que não é minha, me pediram para fazer essa pergunta, que é: você estava num bom momento no Brasil, do ponto de vista profissional, do ponto de vista financeiro, empresarial, você tinha sua carreira desenvolvida, né? E aí você foi para a Europa, né? Bem, claro, mas como você mesmo falou, né? É quase uma outra vida, né? E essa pessoa que é um publicitário, né? Que ele estava curioso e era uma curiosidade honesta dele, ou seja, por que você quis fazer isso? Foi uma coisa curiosa. Eu e a minha mulher na época conversávamos. Seria bom ter uma experiência de morar fora, para viver uma outra cultura, levar as crianças para que elas vissem uma outra cultura. Começou por aí, pela experiência de vida mesmo. E eu me mexi relativamente pouco, para te falar a verdade, porque lá no Brasil eu trabalhava na TBWA e a TBWA tinha uma rede muito bem conectada e eu, por gostar, por ter interesse, me conectei rapidamente com a turma da rede. A gente trabalhava muito, foi importante a participação do Brasil na conquista da conta da Visa, os cartões de crédito Visa, uma conta gigante. E o Brasil, o escritório da TBWA no Brasil, que é a Liu Lara, foi muito relevante. Então, com isso, comecei a viajar bastante para Nova York, Los Angeles. Eu até achava que viria dali os convites, né?
porque era onde eu tinha contato. Eu ia sempre para Nova York e para Los Angeles. Mas veio pelo TBWA, mas para Londres, por questões de... Saiu o diretor de criação aqui, eles tinham que repor esse diretor de criação. Eu tinha saído da TBWA lá. Quem sabe isso atrai o Dedé para voltar para o grupo TBWA. A gente acena com Londres. Eles sabiam do meu interesse em ter uma experiência internacional. Mas não foi uma coisa fácil. Eu até cheguei a pensar em não vir. E comuniquei para o meu pai. Falei para minha mulher, ó, pensei aqui, acho melhor não. E falei para o meu pai. No caminho para a agência, falei para ele, ó, não vou. E ele falou, não, tem que ir, que é isso. Eu tenho um interesse pela cultura britânica, que eu estudei inglês lá no Brasil, em Olinda, na cultura inglesa. É uma escola de inglês lá do Brasil chamada Cultura Inglesa. Até hoje esse nome é politicamente incorreto, devia ser cultura britânica. Mas naquela época, acho que a Inglaterra era sinônimo da Grã-Bretanha. E eles ensinam, de fato, a cultura britânica. Eles não ensinam só a língua. Eles ensinam a literatura britânica e eu já tinha essa curiosidade, adorei a literatura britânica. Tomar chá, os costumes ingleses. E o inglês é muito peculiar, né? Eles são quirky, como eles gostam de dizer. E esse quirk da Inglaterra me atraiu. Eu sou filho único, eu sou um brasileiro que não sabe jogar bola, então eu sou quirky de alguma maneira. Eu era um cara que gostava de cultura e interesse. Na minha família, ninguém tem o menor interesse por esse tipo de coisa, de humanista e tal. Agora tem uns primos mais novos que até fazem letras e tem isso. Mas a grande parte da minha família é médico, comerciante, meu pai bancário, e dentistas, direito, advogados. Quase ninguém da área de humanas. Então eu era um pouquinho quirky. Eu acho que isso me atraiu na Inglaterra. Meu pai falou, você estuda inglês desde o começo, desde criança, é vidrado nesse negócio. Veio um convite justo da Inglaterra, tu vai dizer não? Aí ele falou, você vai se arrepender dessa decisão pro resto da sua vida. Não leve um arrependimento desse. Aí eu disse, bom, vamos ouvir o cara, né? Liguei para casa, falei com meu pai agora, disse que vai. Vamos lá. E aí a gente veio e está sendo uma aventura boa. Já são quantos anos já? 8, você falou? 9. 9. 9 Sempre em anos Londres. aqui. Sempre em Londres, né? Sempre em Londres, sempre no mesmo bairro, inclusive. Uma das coisas que a gente queria, e foi uma coisa proposital, é que eu não queria construir uma carreira internacional, onde você fica 3 anos aqui, aí vai 4 anos em Singapura, depois 2 anos na França, não sei quanto na Alemanha, porque talvez eu fizesse minha carreira inteira assim, e ao me aposentar aos 60 anos, digamos, minhas filhas teriam 20 anos, sem passaporte em lugar algum, a não ser o Brasil, onde elas não tinham nenhuma relação. Então, agora eu tenho que voltar para morar num país onde eu não tenho tanta relação, porque eu cresci em todos esses lugares. Então a gente sabia, não, vamos manter aqui até ter um passaporte, para elas terem a opção. Na época não havia Brexit, então eu imaginava que esse passaporte daria a elas a condição de viver em qualquer lugar da Europa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda torço para que isso passe junto com o coronavírus, passe também essa outra febre e a Inglaterra trave algum acordo com os outros países, porque não é os mundo está fazendo assim, o mundo está se fechando, né? E a gente está vendo o que acontece, não é bom. Eu vou Enfim, é isso. pegar uma carona aí nessa tua resposta, né? Hum, E conversa muito louca, né? Conversa totalmente desorientada. isso é Mas, conversa, assim é que é bom. mas eu queria pegar uma carona no que você acabou de dizer, uma boleia, no que você acabou de falar, porque você tem 47 anos, né? Você é mais novo do que eu, tenho 54, você não é uma diferença grande, mas não somos exatamente da mesma geração, né? Uhum. Mas você ainda é de uma geração que isso de ser imigrante fora do país, né, não era tão comum assim, né? Ou seja, né? E tanto que você falou, né, você foi para aí e já decidido ficar um tempo, né, criar alguma raiz, né, Isso. conhecer essa cultura, que é um pouco uma posição diferente do pessoal mais novo, do pessoal mais milênio, que gosta de estar 2 anos, 3 anos num país, muda para outro, ou seja, é uma atividade comum, normal e frequente, e todos nós conhecemos pessoas assim, ou trabalhamos com elas. Né? E agora o mundo vai mudar um pouco, aparentemente. Uhum.
E essa geração, não sei como é que vai se desenvolver profissionalmente. O que você acha? Vamos voltar a ter publicitários, profissionais ligados ao próprio país? Vai ser uma volta atrás ou você acredita que vai ser mais digital e por isso as pessoas vão continuar e até vai se ampliar esse lado mais cosmopolita da nossa atividade? Pois é, eu acho, é uma excelente pergunta, eu não sei nem como responder, porque todas as duas hipóteses que você descreveu fazem sentido, né? Por um lado, está todo mundo voltando mais para esse nacionalismo feio e xenófobo. No Brasil, Brasil acima de tudo, Brasil acima de todos. É sempre uma coisa feia quando se levanta essa bandeira, porque é geralmente para esconder algumas outras coisas. E o Brasil é um país feito de tantas imigrações e ondas de imigrações, e não acho que estão defendendo o interesse do Brasil, por exemplo, ao deixar que brasileiros morram de uma doença onde se atua como governo federal para que essa doença se propague. Eu não sei se isso é patriotismo. Matar seus conterrâneos não me parece um exemplo de amor ao país. Me parece um exemplo de desrespeito às pessoas daquele país e de falta de responsabilidade com o comando do país que se diz amar. Então, não passa da primeira. É como se o cara dissesse: bom, sabemos que 2 mais 2 é igual a 5. Partindo desse princípio, esse é o argumento nacionalista brasileiro hoje em dia. Não passa da primeira frase. Então, eu não sei se isso vai, mas acontece aqui com o Brexit, acontece nos Estados Unidos, Let's Make America Great Again. Talvez haja um recrudescimento disso, e o coronavírus reforça, né, porque a viagem para, né, o mundo deixa de ser mais fluido, você fica até dentro da própria casa. É uma boa pergunta. Eu não sei se quando sairmos disso, ou já estão começando a achar remédios que tratem, né? Porque a SIDA, como vocês falam em Portugal, a AIDS, também embasbacou a ciência durante anos e talvez décadas, né? Até que se descobriu um jeito de hoje as pessoas conviverem com a AIDS de uma maneira muito mais saudável e menos indigna e menos nociva à qualidade de vida do que naquela época, né? logo se chegou. Então, com o coronavírus, talvez haja isso e haja uma volta a um sentimento de normalidade. E aí, portanto, com o mundo digital, a gente aprendeu, né, acho que nesses meses de quarentena, o mundo avançou, acho que uns 5 anos, foi como o comerciante falou aqui na Inglaterra. O comportamento do consumidor em relação ao online avançou 5 anos em 3 meses. Claro, limitação. A dor é que ensina a parir, né? Então, talvez agora, quando a gente está com esse comportamento mais digital, as pessoas nem precisem mudar do país, ou talvez seja uma resposta híbrida das suas duas alternativas, na verdade, seja a terceira, onde todo mundo vai trabalhar para o mundo sem sair de casa, porque a gente aprendeu que pode. Não é demérito, a criatividade continua fluindo. A gente pode ser cosmopolita da nossa casa e ser Talvez patriota seja dos isso. outros, né? Não sei. Ok. Bom, então agora é a hora que eu vou aqui autorizar a quem queira perguntar, possa ligar o microfone. Quem não quiser perguntar, não precisa ligar o microfone, tá? Para não criar ruído. Peço mais uma vez que quem for perguntar para ser breve na pergunta e para, depois de perguntar e acabar o diálogo, né, desligar o microfone outra vez. E eu tô O vendo Manuel Andrés perguntou um. Eu vou começar com a do Manuel, porque ele mandou aqui agora. Eu li. então, eu estou aqui à procura do comando para abrir o microfone, que eu também não acho também, então vai. Ele disse, ó, você escreve livro, crônica, série de TV, faz cartoon, dirige uma das maiores agências da Inglaterra e ainda cria 2 filhos. Você dorme? É uma ótima pergunta, mas uma das razões de eu desenhar é porque é mais rápido. Eu escrevi o livro e as séries e grande parte das crônicas quando eu não tinha filhos ou quando a gente tinha uma estrutura no Brasil maior de pessoas que trabalhavam na nossa casa e podiam ajudar a gente. Então, eu tinha mais tempo. Eu fazia isso. Mesmo assim, as crônicas eu fazia de noite, quando todo mundo ia dormir. Eu ia fazer as minhas crônicas para não tomar tempo da família. Eu gosto muito da minha família. Eu sou muito caseiro, sou muito familiar, adoro. Então, eu vou fazer essas crônicas às 11 da noite, já foi todo mundo dormir, eu escrevia lá. Então aí me custava sono. Quando eu fazia série para a Globo, também para a Globo, apesar de não ter filhos, eu ia para o fim de semana para casa de João e Adriana
escrever as coisas com eles lá. Dormia numa rede e pegava o avião de volta para o Rio de Janeiro às 5 da manhã da segunda-feira. O que significava que eu tinha que acordar às 4 da manhã da segunda-feira para estar no aeroporto, para pegar o avião, para estar às 9 na agência. Então, isso era custoso. Tempo de sono que eu perdia. Mas eu era jovem. Isso é muito bom. O jovem gosta, ele acha isso maravilhoso. Aos 47 já não é mais assim. Aí eu desenho porque é mais rápido, né? Eu faço desenho, relaxo. Outra coisa que eu descobri com desenho. Desenho é mindfulness. Ao contrário de escrever, onde você está assim, quem escreve está assim, pensando. Desenho não. Desenho mexe com outras partes da cabeça, com cores, com pincel, com a coordenação da mão, com o olho. E eu boto música. Então, é mindfulness. Como a minha mulher descobriu, quando eu estou desenhando, eu não escuto. Então, André, estou te chamando meia hora, o que você está fazendo? Ah, está desenhando. É mindfulness. Você foca e entra naquele zen que alivia a pressão de tocar a agência, que é, sim, um trabalho gigantesco. É muito trabalho, eu me preocupo muito. Nos voos é que eu usava essa coisa, no metrô. Agora, por exemplo, eu estou vivendo de águas passadas aqui, estão movendo moinhos, porque eu não tenho mais produzido as frases. Eu só estou pegando, porque eu não tinha tempo de desenhar. Agora eu escolho uma e desenho, escolho outra e desenho. Estou fazendo a coisa preguiçosa de publicar desenhos antigos, mas que fazem sentido hoje. Essa vamos indo com V de vindo, por exemplo. Agora estão perseguindo chargistas no Brasil, né? Tem um bando de chargistas que estão sendo perseguidos pelo governo e pela polícia porque cometeram o crime de expressar a sua ideia através de um desenho. Isso é uma grande violência para o governo. Então, o governo não entende de onde esses desenhistas tiraram aquelas críticas. Então, eu pus o V com V de vindo, que era um desenho que eu já tinha feito. Mas agora que vocês estão me seguindo no Instagram, por favor, me sigam, é @DedéLaurentino, tudo junto. Eu não vou mais repor desenhos antigos, não. Vou fazer tudo dos novos aqui em homenagem aos meus novos seguidores. É a promoção, é a promoção. Antes de você virar blogueirinha do Instagram, e boas ideias do ponto de vista artístico não é ruim. Isso eu aprendi com o nosso grande Veríssimo, que uma vez perguntado, que ele repete crônica, né? Ele pega uma crônica de 20 anos antes e repete, né? Ele falou assim, não, aí ele fala, isso eu aprendi com a publicidade. Eu não estou repetindo, estou melhorando o GRP das minhas ideias. Muito bom, espetacular. Muito bom. Mas, enfim, olha, eu consegui autorizar agora. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Alguém aí? Opa, Raul. Tudo bom, Dedé? Como vai? Ô, Raul, tudo bem, cara? Tudo bom. Deixa eu te perguntar rapidinho duas coisas. Uma, esse teu trabalho com desenho tem alguma coisa a ver com o Murilo Felisberto? E a segunda, você acha que pode acontecer, num futuro próximo, que os clientes incorporem essa parte criativa dentro das suas empresas, minando a existência das agências? Boa, duas perguntas. Bom, a primeira pergunta que o Raul fez é que ele conhece o Murilo Felisberto, que foi o meu chefe em São Paulo, meu primeiro chefe em São Paulo. O Murilo era um cara que ele era jornalista, ele foi um dos fundadores do Jornal da Tarde, que foi uma revolução na imprensa brasileira, principalmente pelo arrojo gráfico do jornal. E o Murilo fez capas espetaculares, capas onde estourava uma foto inteira sem nenhuma palavra. Ele fazia isso na década de 60. E ele foi meu chefe, ele mudou para a publicidade, por questão financeira, o Petit chamou ele lá para a DPZ e ele foi meu chefe. O Mu desenhava muito, ele ficava caricaturando e tal. Eu desenhava pouco naquela época, até porque o Robson, que era um cara que trabalhava lá com a gente, o Robson desenha que é um absurdo. E o Robson era o desenhista oficial. O Danielzinho, que trabalhava lá com a gente, é o Daniel Condo, é um ilustrador hoje. Ele era ilustrador, ele era assistente naquela época, mas queria ser ilustrador e virou ilustrador, um grande ilustrador. A Piauí, inclusive, publicou uma série de desenhos que o Daniel fez para as pessoas que, infelizmente, vieram falecendo agora, os grandes artistas brasileiros que vieram falecendo, a escritores e atores. O Daniel fazia homenagens a ele, Moraes Moreira.
Eu dizia, desenho, Daniel, o problema desses teus desenhos, eles são lindos, mas cada desenho lindo que você faz é alguém que morreu. Eu não sei se eu torço contra ou a favor o seu desenho. E não foi pelo Mu, não. Era uma coisa que eu já tinha e tinha parado. Eu parei com o desenho, quase não desenhava por achar difícil. Só voltei a desenhar porque a Daniela me fez o convite e retomei o gosto. E a outra pergunta, eu acho que clientes não vão trazer para dentro o publicitário por uma questão simples, que é a questão da cultura. Eu tive uma cultura no sentido de a cultura da empresa. Essas empresas, vamos imaginar, por exemplo, o Google, que é uma empresa criativa, tá certo? O Google inventou tantas coisas, continua a inventar, e o Facebook igualmente. Mas quem vai para lá fala é uma empresa onde o engenheiro é o grande ator. Quem codifica, quem tem os codes, quem inventa o jeito de usar o algoritmo, que é sim uma atividade criativa, claro que é. Criar esses algoritmos, criar é criativo, mas de uma outra natureza. E a gente que vem com comunicação e tal, não é um encaixe perfeito. O Google está aprendendo, o Facebook está aprendendo, cada vez vem mais gente de agência, eles estão mudando. Mas porque o que eles fazem é isso. As empresas que fabricam outras coisas, fabricam essa xícara, fabricam shampoo, fabricam automóveis, é tão distante do criativo que o criativo vai se sentir um peixe fora d'água naquele ambiente corporativo. E um cliente meu, um amigo meu, que é um grande CEO, o CMO hoje em dia, de uma grande empresa, eu perguntei a ele o que é que ele acha do futuro. Ele falou, a única coisa que os clientes não vão poder ter em casa, a gente tem análise de dados em casa, a gente tem dados, às vezes, melhores que o de vocês, a agência, porque os nossos dados são nossos, proprietários nossos, é a relação com os nossos consumidores, vocês têm que comprar dados de terceiros. Então, eu tenho dados melhores que vocês, às vezes. Compro também, os mesmos dados que você compra, eu também posso comprar. Analisar os dados, eu também posso analisar. Eu também posso fazer planejamento do que eu quero. A única coisa que eu posso otimizar o trabalho também, vocês fazem, vocês otimizam rapidamente, aprendendo o que está dando certo ou errado, com a resposta que está recebendo. O que eu não posso fazer é a criação, porque eles não querem vir. Eles não vêm. Os melhores criativos não vêm para mim, porque eles não precisam. Eles vão ficar só comigo. E quando eles estão aí fora, eles podem trabalhar para várias outras pessoas, para o criativo, isso é interessante. Então, ele disse, isso a gente vai ter que pagar para um terceiro. Então, por esse aspecto, e pelo aspecto da cultura criativa, porque mesmo na Pixar, um livro fenomenal que eu recomendo que vocês leiam, chama-se em inglês Creativity Inc. Inc no sentido de incorporação, né? Corporation, não de ink, tinta. Creativity Inc., escrito pelo Ed Catmull, que foi um dos fundadores da Pixar. Ele com John Lasseter. E é um livro generosíssimo, porque ele explica como manter a cultura criativa dentro de uma empresa e fala que a cultura criativa é constantemente ameaçada sem você se dar conta. Não é ameaçada porque eu quero que morra. Imagina, a Pixar vive da cultura criativa. Mas mesmo a Pixar, que é o único estúdio de Hollywood que nunca teve um fracasso, é a Pixar, nunca teve um fracasso. E é Oscar em cima de Oscar, em cima de Oscar. Mesmo nessa empresa, sem eles perceberem, a cultura criativa vai sendo corroída. Um exemplo fantástico que tem no livro é o formato de uma mesa atrapalhava a cultura criativa da empresa e pessoas deixavam de dar opinião para melhorar o filme por conta do formato de uma mesa que, sem querer, comunicava que quem estava sentado podia falar e, como não cabia todo mundo na sala, ficavam as pessoas em pé. Quem está em pé não pode falar, é visitante. As pessoas se acharam, ninguém falou, não era uma regra, mas as pessoas notaram, não, então se eu estou em pé é porque eu não tenho lugar na mesa, então eu não posso falar. Quando eles descobriram isso, meu Deus, estão perdendo informações importantes, gente criativa que está vendo defeitos nos filmes e não estão falando. Troca, tira essa mesa, vamos ser, entendeu? Então a criação, a cultura criativa dentro da Pixar é ameaçada, dentro de uma agência de propaganda é ameaçada. Imagine dentro de um cliente onde ela não é vital, não é onde ele ganha dinheiro, porque ele ganha dinheiro de outra coisa. A agência de publicidade, teoricamente, ganha dinheiro do serviço que faz, do que cria, não é verdade? Então, por isso que eu acho que não vai acontecer. Essa eu acho que não vai. Com isso, que tem a ver com o livro do Ed Catmull, que ele deixa bem claro isso lá, né, que é a cultura do erro, né, ou seja, né,
que a Pixar tem essa cultura do erro. As pessoas erram, né? E tem que ter espaço para errar. E o cliente não gosta do erro, né? Aliás, ele até terceiriza o erro quando contrata uma agência criativa. Na verdade, assim, tem que errar aí para poder aprovar ou não, mas há uma aversão para o erro como cultura. Isso que qualquer cliente não é geral, né? É verdade. Bom, alguém quer fazer mais uma pergunta? Está chegando próximo do fim já. Cristiano. Diz. Dedé e Edson, primeiro agradecer aí a gentileza e pelo tempo. Dedé, eu tinha um professor, cara, que ele falava que quem mata a criança, mata o artista. E minha dúvida é o seguinte: no meio de pandemia, vírus, política, feedback de cliente, como é que você faz para manter a criança viva? Que é esse espírito curioso, esse espírito que é criativo, que a gente tem dentro da gente. É uma ótima pergunta. A respeito dessa frase da criança, quem mata a criança mata o artista, que é absolutamente, eu acho, verdadeira. Tem uma frase maravilhosa do Paulo Mendes Campos, onde ele fala: criança é alguém pequeno que vai ficando pequenininho, 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 pequenininho até virar adulto. Eu acho espetacular o que o Paulo Mendes Campos definiu. Uma dos outros motivos de eu ter vindo desenhar e ter querido essa coisa da Piauí é para manter vivo esse lado lúdico, porque na agência, principalmente na função de chefe criativo, que é a que eu ocupo, é um cargo de administração, né? Como vocês falaram aí, você toca uma agência grande. A agência é muito grande, tem muita responsabilidade, muita seriedade no que eu faço. E eu tenho que proteger a equipe dessas coisas, porque senão morre eu e todo mundo, a criatividade minha e de todo mundo. E nesse ambiente onde o meu lado racional é tão exigido, onde eu trabalho quase como um atendimento que veste camiseta, ou um planejamento que veste camiseta, ou eu lido de decisões de números da agência, margem de lucro, esse tipo de coisa, para não virar esse cara sem nada, e quem enferruja, né? Foi um conselho que eu ouvi uma vez, eu achei um bom conselho. Nunca se afaste da criação, porque é daí, como criativo, porque é daí que vem o nosso poder. É dele que emana, do que a gente cria, é o que emana o nosso poder. Então foi por isso que o meu jeito particular de manter isso vivo, Cristiano, foi desenhando. E esse sistema lúdico, agora eu estou lendo um livro do Freud. Rapaz, outra coisa boa de ter vindo para a Europa é poder ir nesses lugares onde esses nomes que eram ideias viveram. Então, onde eu vou, eu compro um livro de editor, de livraria independente. Onde eu vou? Em Portugal eu vou, agora eu vou na Livraria da Travessa, do meu grande amigo Rui. Antigamente eu ia na Bertrand. Eu compro independente, não compro na FINAC. FINAC está com, como se fala, está com a vida ganha. Se não tiver ganho, é problema dele. Eu quero defender aquele ler devagar, eu quero defender a Bertrand, eu quero defender a Travessa do meu amigo Rui, a Lelo. Enfim, onde eu vou, eu compro um livro. E na Áustria eu comprei do Freud para ler. Eu estou vendo o que tem na nossa cabeça. O Freud é um gênio de ter destrinchado. Ele foi o planejador da mente humana, né? Ele descobriu como é que a gente funciona. Coisa espetacular. E usou, isso que é interessante, o Freud, rapaz, o Freud, um cara criativo, original, usou o truque mais manjado do mundo, que é dizer, não foi comigo, foi com um amigo meu. E um amigo meu sentiu isso porque ele tinha uma paixão por uma menina, mas não é eu. Agora, como ele morreu e ficou muito famoso, todo mundo danou-se a estudar a obra do Freud e começaram a ver, peraí, estudaram tanto o Freud, peraí, ele, aos 5 anos de idade, morou numa cidade exatamente igual a essa que ele disse foi o primo dele. Ele se apaixonou por uma menina, porque tem uma carta que ele enviou para não sei quem, falando da menina. Aí descobriram que não era o primo, porra nenhuma, era ele. Olha que truque manjado Freud usou nesse livro que ele tem, dizendo que era o primo. Muito obrigado. O Cristiano que está em Moçambique agora, certo?
Em Moçambique, em Maputo. Olha, Rui Branquinho, rapaz. Rui Branquinho, você apareceu aqui, eu te vi. Tudo bom, rapaz? Olha, gente, Quanto tempo? uma última pergunta antes que eu vá aqui para o fecho. Alguém tem uma última pergunta? Queria fazer uma pergunta, Marcel Chaves. Marcel Chaves. Primeiro, obrigado aí por estar falando pra gente aqui. Eu estou em Brasil. Imagina, Marcel. Brasil. Prazer. Boa noite aí. Agradecer a presença do Rui Branquinho, referência criativa aí para minha geração. Moçambicano. E vocês também. Moçambicano de coração. A pergunta é, você liderou a equipe no Brasil e liderou também, está liderando aí em Londres. Qual é a diferença entre essas duas equipes, Brasil e na Europa, em Londres? E, assim, o que você sente falta da equipe aí e o que você sente falta da equipe aqui? Essa que é a questão. Boa pergunta. Aqui a diferença cultural do quão aberto é o inglês para falar de si, para falar do que incomoda, e também o ambiente cultural da relação profissional aqui. Independente de ser falar de si ou do que incomoda, o que é esperado de mim numa relação profissional. Isso é bem diferente aqui e diferente do Brasil. No Brasil, eu diria que a gente é assim, a gente é transparente. A gente fala de si, no segundo minuto já está contando tudo. E o inglês é bem mais reservado. Por exemplo, eu tive que estudar muita coisa aqui para aprender a cultura daqui. Já estou 9 anos, alguma coisa já aprendo também só de ver e sentir na pele, mas muito eu li. E eles, para chamar para casa, a casa é um ambiente de extrema intimidade para o inglês. Então, para ele convidar para casa é um gesto que para a gente no Brasil, vai lá em casa é uma coisa tradicional. Mais comum, que eu quero dizer, não é tradicional, mais comum. Aqui é um grande passo, alguém te chamar para casa, é um sinal de amizade muito íntima. E no Brasil, as pessoas falavam, aqui eu achava que estava tudo bem. E de repente, não, fulano está bem chateado. Bem chateado, Mas ele falou that perhaps there could be a better way. Isso quer dizer que ele está detestando. Talvez, quem sabe, existisse um jeito melhor. É diferente de isso aqui é uma merda. Sabe? Então eu fui aprendendo só a nuance da linguagem, como o inglês se expressa. No Brasil as pessoas falam mais assim. E outra que eu, como criativo, diretor de criação, dando opinião sobre a ideia de outra pessoa, poderia inadvertidamente estar sendo ríspido. Porque uma das coisas que eu falo, tanto para o Brasil quanto aqui, eu sou rígido com as minhas próprias ideias. Não confunda a rigidez e eu mato minha ideia. Teve uma vez uma apresentação de campanha na UMAP, que foi engraçado, eu fui levar uma coisa para o Marcelo Serpa, e eu mesmo matei a campanha apresentando para o Marcelo. E a Sofia, que era minha dupla na época, falou, Dedé, você é louco, meu. Você chegou lá, detonou o próprio trabalho, como é que ele vai aprovar? Falei, Marcelo, eu fiz isso aqui, mas sinceramente não tá bom, cara. Olha, eu acho que isso aqui tá fraco, cara, é preguiça, cara. Eu estou explicando para o cara o que ele tinha que concluir, pô. Isso aqui tá... E o Marcelo falou, bom, então volta lá e faz mais. A Sofia ficou brava. Então falou, eu mato o que é meu com a mesma tranquilidade. Então não é que eu estou sendo especialmente duro com você e mole comigo. Agora, rigidez é uma coisa, rispidez é outra. E talvez na maneira de eu me comunicar tivesse inadvertidamente sendo ríspido, né? Então isso aí é um jeito que no Brasil a gente tira mais fácil porque a gente é mais, digamos assim, mas tem mais ginga, que é uma palavra que a gente usa bastante no Brasil, que é jeito de corpo, a gente na entonação de voz atenua uma coisa. Não, isso aqui sinceramente, já vi melhor. No jeito como você fala, a música que você usa, atenua. E aqui há que escolher bem as palavras. Então, isso é uma coisa. O que eu sinto falta da equipe aqui, que tinha no Brasil não tem aqui, é que no Brasil a gente reclama menos das condições. Porque se a gente fosse no Brasil reclamar das condições, a gente não tinha fazer nenhum café. Porque não tem condição. No Brasil não tem condição. Nunca teve. E o que eu acho, por exemplo, você falou, Edson, do Caetano Veloso. O que é que eu aprendo com o Caetano Veloso? A grande capacidade de fé que ele tem no Brasil, ele é otimista, ele detesta
o complexo do vira-lata, a gente não está vendo brasileiro, como tinha vampiro brasileiro do Chico Anísio, né? Era um vampiro que era horrível, que era o vampiro brasileiro. Ele falava, vampiro brasileiro. Ele não sabia falar nada. E o Caetano não tem essa síndrome. Ele acredita demais na potência do Brasil, mas, ao mesmo tempo, não é cego aos problemas. Ele que fez a canção espetacular, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Ali ele desce o pau, e outra coisa, alguma coisa está fora de ordem, fora da nova ordem mundial. Ele fala tem uma estrofe que só há versos positivos dessa maravilha que está fora da ordem mundial, mas tem outra estrofe que só há coisas horríveis. O cano da pistola que a criança morde reflete as cores e a paisagem da cidade, que é muito mais incrível e muito mais maravilhosa do que no cartão postal. Então, olha essa imagem. O cano da pistola que as crianças mordem. É só porcaria, mas ao mesmo tempo reflete as cores e a paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais incrível do que no cartão postal. Então, eu aprendo essa coisa, porque é muito fácil no Brasil a gente desanimar e dizer, então, não tem mais, não tem porquê. O brasileiro não tem que inventar. E aqui o inglês, cadê o lápis? Não tem lá, então não dá. Não, mas está ali o lápis. Bom. Está ali, vou ter que pegar. Eu estou exagerando para mostrar. Talvez isso seja coisas não do inglês, mas de país de primeiro mundo. E no Brasil não é um país de primeiro mundo. Então eu sinto falta disso. O que eu sinto falta, que não tem no Brasil, mas tem aqui, organização. Reunião começa às 3, começa às 3. Reunião acaba às 3h30, acaba às 3h30. É muito objetivo, é muito claro, é muito eficiente. A capacidade a paixão com que o inglês leva o craft aqui é uma coisa maravilhosa de ver como tem gente apaixonada pelo craft e leva aquilo a sério e estuda a fundo. Há uma grande cultura aqui de aprender das coisas. Eu acho maravilhoso ver esse tipo de criatividade. Londres eu acho uma cidade espetacular porque tem ao mesmo tempo a tradição, mas a inovação coexistem. É uma cidade que pulsa de criatividade. Nova York também pulsa de criatividade, mas no meu modo de ver, Nova York é 100 por hora a todo tempo. A pressa e a gana é tanto que não tem espaço para a gentileza, não tem espaço para a humanidade. Estamos trabalhando, estamos bebendo, estamos acordando cedo, estamos correndo, estamos... Isso, para mim, é muito opressivo. E o inglês, ao mesmo tempo que tem essa mesma ebulição cultural dessa cidade, eu digo o inglês, é a cidade, né? Tem várias pessoas aqui de vários lugares do mundo. Há essa efervescência, mas, ao mesmo tempo, em pleno século XXI, o inglês agradece o troco dizendo, that's lovely. Lovely, thank you. Lovely. Would you mind? Or would you mind? You first, sir. E levanta do metrô para outra pessoa sentar. A cordialidade, a gentileza desse trato. Em Nova York, eles roubam teu táxi. Você pega o táxi e uma vez roubaram o nosso táxi, o cara entrou correndo. Ele falou, this is New York. Está explicado, this is New York. Então, eu acho curioso como a Inglaterra consegue conciliar tantos opostos. Depois do Brexit, eu fiquei um pouquinho decepcionado, para ser sincero, com o comportamento que eu não esperava. Eu não esperava. Londres foi diferente, Londres voltou, evidentemente, para ficar. Mas o inglês que preza tanto ao Kindly Island, como eles se referem aqui, eles gostam tanto do kindness britânico, gostam tanto de, quando há um problema, todos se juntam para resolver. De repente, foram tão ríspidos e tão grosseiros, tão atípicos naquela expressão do Brexit, estimulado por um paspalho, 2 paspalhos que tem aqui, que estimularam tudo aquilo. Enfim. Acontece. Olha, acontece. Eu, por mim, a gente ficava cá até o Natal. Se o Guilherme deixasse, eu te contratava só para você, toda quarta-feira, vinha cá bater papo conosco. Mas como eu acho que não é possível, queria então só agradecer a tua presença. Mais uma vez convidar para quando você passar em Lisboa, dar um toque. A agência te deve já 2 jantares, agora são 2 jantares, que é o cachê de palestrante, é isso, né? E eu desafiar também que um dia, já falei com ela, né? Um dia vamos arranjar um tema, né, de conversa,
fazemos aqui uma conversa contigo e com a Adriana também. Deve ser uma... Oh, isso seria maravilhoso. Isso seria espetacular. Tá bom? Ok? Tá bom. Então agora, pessoal, quem quiser bater palmas virtuais agora para o nosso convidado, pode bater, tá vendo? Oh, muito obrigado. Palminhas laranjas para você e palminhas mudas também. Tá bom. Ok? Para a semana temos mais um convidado aqui, será o Ricardo John, que é o CEO e diretor criativo da FCB São Paulo, Brasil. E eu sempre que esse fundo laranja, essa camisa azul, cá estaremos a cobrar o meu preço. Nada, é um preço bem baratinho, tá bom? Obrigado. Tá bom, e dê um beijo na cidade de vocês, Lisboa, e no Brasil também. Eu tenho saudade de todas. Tchau. Bom jantar. Obrigado.